abram aí, Eclesiastes capítulo 1, e vamos ler o versículo 1 e 2, versículos 1 e 2, para a nossa introdução, para a nossa visão geral. Na verdade, hoje a gente vai fazer isso. A gente vai traçar uma visão geral do livro de Eclesiastes e a partir de semana que vem a gente vai mergulhar nos textos, no sentido mais corrido em si, entendeu? Porque se faz necessário a gente ter essa visão mais ampla do livro, depois a gente vai detalhar. Então nosso objetivo hoje, pelo menos pelos próximos 40, 45 minutos, é fazer isso, dar uma visão geral de Eclesiastes. Depois a gente abre para os irmãos perguntarem, observarem e a gente vai concluindo a nossa aula. Então, assentados mesmos, como os irmãos, as irmãs estão. Eclesiastes, ou o pregador, né, dependendo da versão que você tenha, capítulo 1, versículos 1 e também o versículo número 2. Irmãos e irmãs, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Eclesiastes 1 e 2. Diz o seguinte: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Até aqui, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria iniciar aqui a nossa aula, iniciar esse momento de instrução, fazendo uma pergunta. A pergunta é bem básica, é bem simples, é bem rápida. Quem aqui, entre os irmãos, entre as irmãs, gosta de montar quebra-cabeças? Marisa, já peguei aqui de pronto. Euliene, já peguei aqui de pronto. Samuel, Márcia. Então aqui a gente já tem inúmeras pessoas que têm esse hábito, pelo menos que gosta dessa atividade. Agora, a gente há de convir, irmãos e irmãs, que em dias como os nossos, que nós estamos vivenciando, que são dias marcados pela tecnologia, esse tipo de entretenimento, ele acaba não sendo bem recebido ou bem querido por parte das pessoas. Porque a tecnologia, ela facilita, ela já dá de mão beijada, ela já dá de bandeja. E de certa forma, a gente acaba se acostumando com esta facilidade. E você há de concordar comigo que montar quebra-cabeças não é uma atividade assim tão fácil. Ela vai exigir tempo, ela vai exigir paciência, ela vai exigir que você possa ter uma visão panorâmica das coisas, ela vai exigir que você possa ter uma visão mais periférica em relação àquilo que você está fazendo. Então, por isso, talvez não seja um divertimento, não seja um entretenimento, não seja um passatempo que a maioria das pessoas gostam, que a maioria das pessoas se envolve, no caso, nessa tarefa. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, apesar do trabalho que dá, e a depender do número de peças, o trabalho de fato é grande, não há nada melhor, não há nada gratificante de quando você concluir a montagem ali do mosaico, você poder ver ali todas as peças se encaixando perfeitamente, passando a imagem, passando a mensagem que aquilo ali quer passar para você. Então, é trabalhoso? É, mas também é gratificante. Por que eu fiz essa pergunta e por que eu estou fazendo essa observação? Porque a gente pode dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que o livro de Eclesiastes é um grande quebra-cabeça bíblico. O livro de Eclesiastes é um grande quebra-cabeça bíblico. Isso porque, às vezes, a sua mensagem parece não fazer tanto sentido assim. Em alguns momentos, em alguns instantes do livro, parece que a sua mensagem, ou seja, a mensagem do livro de Eclesiastes não parece dar um sentido. Na verdade, quando você vai ler esse livro no seu sentido mais acurado, você vai perceber que em alguns momentos até parece que o livro se contradiz, não só com ele mesmo, mas com a mensagem geral que nós temos na palavra do Senhor. Além disso, quando você estuda o livro de Eclesiastes, você vai perceber que em muitos momentos o autor do livro ele passa uma visão um tanto quanto pessimista em relação à nossa vida, em relação à nossa existência. Entretanto, meus irmãos, minhas irmãs, quando este livro ele é bem estudado,
quando este livro ele é bem entendido, quando a gente junta as peças desse grande quebra-cabeça, a gente vai ver um lindo mosaico de como a vida terrena a vida nesta terra dentro da perspectiva divina, dentro da perspectiva de Deus. Então, é o mesmo princípio da ilustração que nós usamos agora há pouco do quebra-cabeça. É difícil em alguns momentos? Sim. É complicado em alguns instantes? Sim. Mas quando você entende, quando você compreende, é gratificante. No nosso caso aqui, é edificante a gente poder ter a compreensão deste livro que nós temos diante de nós, o livro de Eclesiastes. Então, nessa manhã de hoje, com a graça de Deus, a gente vai começar a montar esse quebra-cabeça. A gente vai começar a juntar essas peças. E a gente vai fazer como? Aprofundando a nossa compreensão, aprofundando o nosso entendimento acerca da vida deste mundo, dentro da visão de Deus, dentro da visão do Senhor e não dentro da nossa própria visão. Então, conforme nós falamos, nós vamos juntar as primeiras peças para que a gente possa montar esse mosaico e ver como é que os aspectos da vida humana eles devem ser vistos, porque Deus os vê dentro da sua perspectiva. Então, na manhã de hoje, conforme nós falamos, a gente vai dar o pontapé inicial, a gente vai dar a largada para essa série de estudos dentro do livro de Eclesiastes. E conforme nós falamos agora há pouco, a gente vai dar uma visão geral acerca desse livro, para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla e depois entrar em detalhes específicos que nós encontramos na mensagem divina, nesta parte da Escritura Sagrada. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, vamos começar pelo título do livro. Em primeiro lugar, vamos começar pelo título do livro. A palavra Eclesiastes, tanto no sentido hebraico, como também no sentido grego, significa pregador, anunciador ou orador. É por isso que em algumas versões da Bíblia você vai ter livro do Eclesiastes ou do pregador, porque é o significado literal da palavra em si, pregador, orador. Então tem a ver justamente com essa palavra Eclesiastes, não só com a raiz hebraica, mas também com a raiz grega. No sentido mais específico, essa palavra Eclesiastes, sobretudo no hebraico, descrevia alguém que reunia um grupo para poder ensinar. Reunia, ou melhor dizendo, essa palavra Eclesiastes descreve a pessoa, ou descrevia a pessoa que reunia um grupo de pessoas para ensinar provérbios, ensinar sabedoria. É por isso que o livro de Eclesiastes ele está categorizado entre os livros de sabedoria, juntamente com o livro de Provérbios, juntamente com o livro de Jó. É a classificação literária, vamos assim dizer, que a gente tem desse livro. Ele é um livro de sabedoria, ele é um livro de conhecimento, ou no sentido mais rebuscado, ele é um livro sapiensal. Então, é um livro que trata sobre a sabedoria. Então você vai ver que o próprio nome do livro, ele indica justamente isso. Repito, descrevia alguém que reunia um grupo de pessoas, uma assembleia de pessoas, por isso de onde vem a palavra eclesiástico, aplicada à igreja. Ele fazia o quê? Reunia esse grupo de pessoas para passar ensinamentos de provérbios, ensinamentos de sabedoria. Veja, por exemplo, o que o próprio autor fala acerca disso, lá no final do livro. Abram aí, por favor, Eclesiastes capítulo 12. A gente vai dar uma passada geral nesse livro hoje. Eclesiastes capítulo 12, versículo 9. Já mostrando que o intuito do pregador, o intuito de Eclesiastes é isso: reunir um povo para ensinar sabedoria, conhecimento e provérbios. Eclesiastes 12, versículo 9. Diz o seguinte: o pregador, já pegando aqui a literalidade da palavra, além de sábio, veja, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Então o pregador fazia isso, juntava um grupo, uma assembleia de pessoas, e fazia o quê? Ensinava sabedoria, conhecimento, provérbios. Então a palavra Eclesiastes, ela tem essa origem: o pregador, o orador, aquele que reúne um grupo para ensinar sabedoria, provérbios e também conhecimento.
Então, quando você entende já o título do livro, qual é a conclusão que você vai chegar? Pelo menos uma das conclusões. Que o livro de Provérbios, irmãos e irmãs, ele pode ser visto, na verdade, ele deve ser visto como Deus, o próprio Deus, levantando o seu pregador, no caso aqui a gente vai ver o autor do livro, inspirado pelo Espírito Santo, para nos reunir em torno da sua palavra e nos ensinar sabedoria, nos ensinar conhecimento, nos ensinar os provérbios relacionados à nossa vida aqui na terra. Isso é, irmãos, isso é, irmãs, imprescindível em relação às nossas vidas. Nós fomos salvos no passado e iremos aqui viver esse mundo até o dia que Deus assim permitir, até o dia da consumação da nossa salvação. E como é que a gente vai adquirir o conhecimento necessário para poder nos portar aqui neste mundo, segundo a vontade de Deus, de acordo com o seu propósito? Como é que a gente vai agir aqui nesta vida, dentro das suas mais variadas facetas, seja nos momentos bons, seja nos momentos maus, de acordo com aquilo que Deus ele exige de nós? Então, diante dessa necessidade, diante dessa carência, o que é que Deus faz? Ele, através do pregador, o inspirou, nos reúne em torno desse livro e nos ensina a sabedoria que nós devemos ter para nos portar ao longo da nossa peregrinação, ao longo da nossa vida aqui na terra, agindo da maneira de Deus, agindo segundo a perspectiva de Deus, seguindo a visão de Deus para os vários fatos que marcam a nossa existência aqui neste mundo. Então, nesse sentido, o livro de Eclesiastes, ele é imprescindível, ele é fundamental para nós, porque estamos, repito, aqui nesse mundo, nos deparamos com várias situações, muitas das quais a gente não consegue compreender, porque muitas vezes a gente parte dentro do raciocínio humano, e aí realmente fica difícil, mas aí quando você tem o auxílio de Eclesiastes, quando você se reúne, ou quando você se junta com o povo de Deus para ouvir o seu pregador, transmitir sabedoria, transmitir orientação, transmitir conhecimento, aí você vai ter não só a visão certa dos fatos concernentes a esta vida, mas você também vai ter as condições necessárias de seguir nisto na graça de Deus e desta forma se comportar, agir, proceder de acordo com o propósito do Senhor. Então, veja, meu irmão, veja, minha irmã, o livro de Eclesiastes dentro dessa perspectiva. É Deus pregando para você, é Deus levantando aqui o seu orador para que você se reúna em torno desse livro e ouça a sabedoria, ouça o conhecimento, ouça os provérbios espirituais que serão fundamentais para a sua vida aqui neste mundo, para que você se comporte, para que você haja, para que você se porte segundo a vontade do Senhor. Então parta sempre desse pressuposto, parta sempre dessa verdade. Então, título do livro, Eclesiastes, significa isso: o orador, o pregador. Em segundo lugar, a autoria do livro. A autoria do livro. Quem foi que escreveu, meus irmãos? Quem foi que escreveu, minhas irmãs, o livro de Eclesiastes? Então, quando a gente pesquisa na literatura bíblica, na literatura teológica, é consenso, pelo menos entre a maioria dos estudiosos da Bíblia, que o rei Salomão, filho de Davi, é o autor humano do livro de Eclesiastes. Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, ele é o autor humano do livro de Eclesiastes. Mas aí você pode perguntar, mas eu não encontro nada de Salomão falando que ele é o escritor do livro. É diferente, por exemplo, quando você vê as cartas de Paulo, que Paulo lá coloca o nome dele logo no início da carta. É diferente quando você vai ver em alguns livros da Bíblia, onde o autor já é mencionado ou na parte inicial, ou ao longo do livro, ou no mais tardar, no final do livro. Aqui em Eclesiastes, você não vai observar isso. Aí fica a pergunta, como é que a gente sabe que de fato foi Salomão? Como é que a gente comprova que de fato foi Salomão, filho de Davi, que escreveu o livro de Eclesiastes? A partir de alguns indícios, meus irmãos, minhas irmãs, que nós encontramos no próprio livro. E a gente vai ver aqui esses indícios que nos levam à conclusão, que nos levam à aceitação bíblica e também histórica que Salomão foi o escritor do livro de Eclesiastes. Veja que o autor do livro, conforme ele mesmo mostra, ele pertencia à linhagem real. Ele pertencia à linhagem real. Olha só o que o autor fala, capítulo 1, versículo 1.
Eclesiastes 1:1. Olha só o que ele fala. Veja se ele não pertencia à família real. Veja, ele diz, palavra do pregador, veja, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então ele era um descendente de Davi, ele era rei, e rei na cidade de Jerusalém. É o primeiro fato acerca do autor, é o primeiro fato acerca do escritor do livro de Eclesiastes. Mas não só isso, ainda no capítulo 12, nos é dito, conforme a gente vê no versículo 1, que esse escritor de Eclesiastes, ele pertencia à família real e ele era rei, tanto em Israel como também em Jerusalém. Olha só o que ele fala no versículo 12. Eclesiastes 1, versículo 12. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então isso aqui já aponta para aquilo que nós chamamos do período do reino unificado. Por quê? Porque depois de Salomão veio Roboão, e Roboão fez o quê? Separou Israel em reino do norte e reino do sul. Então se você pegar aqui, dentro da cronologia histórica, o que você vai encontrar? Você vai encontrar Saul, você vai encontrar Davi, você vai encontrar Salomão, você vai encontrar Roboão, e a partir de Roboão o reino se divide. E o autor fala que ele é filho de Davi, então não era Davi, também não era Saul, e ele fala que reinava dentro do reino quando ele era unificado. Qual a conclusão lógica? Que era Salomão. Então às vezes você não precisa falar as coisas, você dá a entender através das suas palavras. Então aqui o ciclo vai se fechando, para a gente entender que foi de fato Salomão que escreveu esse livro. Mas não só isso, também no capítulo 1 é dito que o escritor de Eclesiastes, ele possuía uma sabedoria ímpar, ele possuía uma sabedoria sem igual. Olha só o versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Olha só o que diz aqui o texto. Veja que as provas elas vão se sobrepondo uma à outra, entendeu? Olha só o que diz aqui. Disse comigo: eis que me engrandeci, veja, e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Meus irmãos, minhas irmãs, qual foi o rei mais sábio que houve na história do povo de Deus? Salomão. Isso foi uma dádiva divina. Tanto é que nos é dito que quando o Senhor apareceu para ele e disse que ele fizesse pedidos, qual foi o pedido que Salomão fez? Sabedoria. E ele aqui mostra que ele tinha essa sabedoria ímpar, sem igual, inigualável. Então mais uma comprovação que foi Salomão que escreveu tudo isto aqui no primeiro capítulo. Mas a gente segue aqui no livro sagrado e a gente chega no capítulo 2. E no capítulo 2 a gente encontra uma outra comprovação que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Olhem aí, capítulo 2, versículos de 4 até o versículo 9. Eclesiastes capítulo 2, versículos de 4 até o versículo 9. Ele disse que tinha sabedoria, muito bem, era Salomão, se encaixa nesse perfil. Mas não só isso, que ele tinha muita riqueza, vai se encaixar também no perfil de Salomão. Diz o seguinte, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantores e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Qual foi o rei que alcançou maior projeção em termos materiais? Também foi Salomão. Davi conseguiu o quê? A estabilidade do reino, porque ele expandiu o reino, vencendo os inimigos do povo de Deus, mas aí faltava essa questão da identificação no sentido material, da organização, e isso aconteceu com quem? Isso aconteceu com Salomão. Tanto é que Israel era uma referência no período em que Salomão, ele reinou. Então, você chega à conclusão que de fato foi
Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes. Por todas essas razões, por todos esses motivos que nós acabamos de mencionar. Então veja, nós já observamos aqui o significado do título do livro. Nós já observamos quem foi que escreveu, ou seja, o autor do livro. E aí nós chegamos a um terceiro momento da nossa visão geral acerca de Eclesiastes, ou seja, a data em que o livro foi escrito. Então, uma vez que você entende que foi Salomão e que Salomão reinou 1000 anos antes de Jesus Cristo, qual é a conclusão lógica que você chega? Que o livro de Eclesiastes ele foi escrito no século 100, melhor dizendo, no século 10 antes de Cristo, 1000 anos antes de Jesus. Então, se você pegar 2000 anos de cristianismo, somar 2 com 1, você vai ter aí pelo menos uma data para esse livro de 3000 anos. É muita coisa, né, meus irmãos? O Brasil foi descoberto há 500 anos, multiplica isso por 6, e aí você vai ver a idade desse livro. Mas não só isso, quando você observa o que ele ensina, você vai perceber a sua atualidade. O livro que foi escrito em todo esse período, 3000 anos, ele trata de coisas que são atuais. Ele trata de coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Ele trata de coisas que fazem parte do nosso drama na vida cotidiana. Então veja como isso também comprova que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por causa da atualidade da sua mensagem. Se passa rei, se passa reinos, se passa anos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, coloque aí 3000 anos em relação à nossa data em que foi escrito o livro de Eclesiastes. Então você vai ter o título do livro, você vai ter o autor do livro, você vai ter a data do livro e, em quarto lugar, o propósito do livro. Qual é o propósito do livro de Eclesiastes? O que é que ele quer nos ensinar? O que é que ele quer nos mostrar? O que ele quer nos revelar? De maneira bem resumida, meus irmãos, minhas irmãs, o principal alvo de Salomão, através do livro de Eclesiastes, é mostrar, veja, que todos os propósitos, que todas as bênçãos terrenas, quando buscados como fins em si mesmos, leva à insatisfação e ao vazio. Eu vou repetir. O alvo de Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, é mostrar que todos os propósitos, todas as bênçãos terrenas, quando você busca essas coisas como um fim em si mesmo, vai levar ao quê? Vai levar ao vazio, vai levar à insatisfação. É por isso que muitas vezes a gente vê a visão pessimista no livro de Eclesiastes. Que você dê ao ser humano, que você dê ao homem um mundo, mas o seu coração ainda vai estar vazio. O seu coração ainda vai estar vazio. Era por isso que Agostinho, por exemplo, dizia que o homem, ele tem um vazio do coração, ou tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Ou seja, somente Deus pode suprir. Que você dê toda a riqueza, que você dê toda a sabedoria, que você dê toda a projeção, que você dê tudo ao homem, como Salomão tinha. Se você não tiver Deus, você estará com um vazio infinito no seu coração. É por isso que muitas vezes as pessoas acabam se abatendo. É por isso que muitas vezes as pessoas acabam tendo essa visão negativa em relação à vida. Por quê? Porque ela foca a vida delas em coisas passageiras. Ela foca no dinheiro, ela foca na fama, ela foca no prazer, ela foca na sabedoria, ela foca nas coisas materiais, não foca em Deus. E mesmo que ela venha possuir tudo como Salomão possuía, está lá o vazio aberto no seu coração. Então, não adianta, meus irmãos, não adianta, minhas irmãs, buscar essas coisas como se fosse a nossa felicidade, buscar essas coisas como se fosse a razão principal das nossas vidas, porque você pode até ter todas elas, mas se você não tiver Deus, você vai ser insatisfeito, o seu coração vai estar vazio e você vai ter uma visão negativa em relação a esta vida. Então, o propósito do livro é este: mostrar que sem Deus, tudo nessa vida perde o sentido. Sem Deus, tudo nessa vida perde o sentido. Então, o propósito do livro é esse. E, em quinto lugar, o tema do livro. Em quinto lugar, o tema do livro. Qual é a temática que nós encontramos no livro de Eclesiastes? É mostrar que a existência humana, a nossa existência aqui nessa terra, quando vivida
longe de Deus, quando vivida longe do Senhor, é frustrante e insatisfatória. A vida humana longe de Deus, a vida humana longe do Senhor, ela é frustrante e ela é insatisfatória. Então, é por isso que quando a gente usufrui dos prazeres, quando a gente usufrui das coisas materiais, nesta vida, como um fim em si mesmo, a gente vai acabar experimentando desprazer, a gente vai acabar experimentando infelicidade, a gente vai acabar experimentando tristeza, não obstante tudo que porventura nós viermos a alcançar aqui neste mundo. E é interessante porque quando você observa o livro de Eclesiastes, conforme a gente falou na parte introdutória, há duas expressões ou palavras que comprovam justamente isso. Ter tudo nesse mundo e não ter Deus é sinônimo de infelicidade. Ter tudo nesse mundo e não ter Deus é sinônimo de vazio. Ter tudo nesse mundo e não ter Deus é sinônimo de frustração. Há duas expressões ou palavras que nós encontramos aqui no livro de Eclesiastes que confirmam esse ponto, que confirma essa verdade. Quais são as duas palavras e ou expressões? A palavra vaidade e a palavra debaixo do sol. Por exemplo, a palavra vaidade, sabe quantas vezes ela aparece no livro de Eclesiastes? A palavra vaidade, quantas vezes aparece no livro de Eclesiastes? 38 vezes em 12 capítulos. 38 vezes em 12 capítulos. E quando você olha essa aparição, essa utilização da palavra vaidade aqui no livro de Eclesiastes, você percebe que ela assume dois sentidos. Vaidade, significando aquilo que é frustrante. Vaidade, significando aquilo que é passageiro. Então, na medida em que ela for aparecendo, dentro do contexto em que ela aparecer, a palavra vaidade, ela vai significar ou frustração, ou a palavra vaidade, ela vai significar aquilo que é passageiro, aquilo que passa rápido. Então vamos ver alguns exemplos acerca disso. Em primeiro lugar, a vaidade como sendo algo frustrante, como algo decepcionante. Então abram aí, por favor, Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Acho que não vai dar tempo de ler todos os textos, eu vou ler só alguns aqui para a gente poder ter essa ligeira noção. Veja aqui, a palavra vaidade vai aparecer, e o sentido da palavra vaidade aqui é algo frustrante, algo decepcionante. Olha só o que ele diz aqui, ó, versículo 14. Eclesiastes 1, versículo 14. Diz o seguinte: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, irmãs, às vezes não é essa a visão que a gente tem da vida. A gente faz. A gente trabalha. A gente empreende. Monta às vezes até um grande império. Você olha assim, somente para a coisa em si, de que valeu tudo isso? É frustrante, porque você não teve o objetivo principal de temer e glorificar o nome do Senhor. E quantas pessoas não chegam nesse nível? Elas alcançam o sucesso das suas carreiras, elas alcançam o sucesso das suas profissões, chega o ápice, o ponto mais alto, mas olha para aquilo ali tudo e diz: para que vale? Vou morrer de todo jeito. Para que vale? Isso não vai trazer a minha felicidade. Para que vale? Isso não vai trazer paz. Para que vale? Isso não vai edificar a minha família, destruir minha família para alcançar isso. Então, nesse sentido, a vaidade é algo frustrante, e é colocado aqui de maneira muito clara no livro de Eclesiastes. Um outro exemplo, abram aí, capítulo 2. Vamos ler 3 versos aqui, só para a gente poder fixar aqui essa verdade. Eclesiastes 2, 11, 17 e 26. Olha só, versículo 11, inicialmente falando. Eclesiastes 2, 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E olha que Salomão tinha experiência de causa, porque ele fundamentou um reino inigualável dentro da história de Israel. Depois dele não houve outro igual. Palácios, o templo, tudo muito organizado, mas ele chegou à conclusão que tudo aquilo ali era vaidade. Frustrante sob esse ponto de vista. Não é um fim em si mesmo essas coisas que nós alcançamos. Versículo 17, olha só o que diz aqui o texto: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade
e correr atrás do vento. Meus irmãos, como tem gente que perde a vida em trabalho, na profissão. Eu não estou dizendo que essas coisas em si sejam ruins, não. Mas quando essas coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida, você vai se esforçar, vai trabalhar, vai adquirir, e quando você chegar à idade da velhice, você olhar assim e dizer, tudo isso é vaidade, é frustrante, é decepcionante. Então a visão que Salomão teve da sua vida foi essa, e por isso ele usou a palavra vaidade várias vezes, aqui especificamente falando no sentido de frustração, de decepção. Fechando, versículo 26, olha só: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Aqui o ímpio trabalha para o crente, se mata para depois repassar para o crente, e as coisas às vezes acontecem dessa forma, meus irmãos. E Salomão vai falar isso em alguns momentos do seu livro, que às vezes a gente trabalha, junta, não aproveita e deixa para os outros, que não fizeram nada. Como é? Fadiga e trabalho, e não aproveitou o fruto das suas mãos. Isso é ou não é frustrante? Exatamente. Para brigar por causa que ele deixou, entendeu? Aí eu pergunto, isso é ou não é frustrante? Valeu a pena? Mas não é isso que acontece todos os dias? E o homem não aprende. Por quê? Ele não considera no livro da sabedoria. Então, vaidade significa isso em Provérbios, aquilo que é frustrante, aquilo que é decepcionante. Mas não só isso, vaidade também diz respeito àquilo que é passageiro, que passa rápido demais. Olha só um exemplo disso em relação à nossa vida. Abram aí, Eclesiastes 11. É interessante porque nesse sentido, a palavra vaidade no hebraico significa vapor. Não sei se vocês já tiveram experiência, mas a gente tem isso direto, né? Quando você, por exemplo, está perto de um vidro e você sopra, então fica aquele negócio parecendo água, né? E aí com o primeiro relance do sol, aquilo ali se apaga, aquilo ali se evapora, melhor dizendo. É o significado da palavra vaidade, vapor, aquilo que se evapora rápido demais. Olha só o que Salomão fala acerca disso. Eclesiastes 11:10. Olha só: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Por quê? Porque a juventude e a primavera da vida são... Eita, meus irmãos, como passa rápido, né, a nossa juventude, né? Eu estou chegando à conclusão disso. A gente vai chegando aos 45, vai fazendo uma retrospectiva, e você vai vendo que não era mais igual aos 25. E quando você menos espera, 20 anos passaram, mas passaram rápido demais, e você não sabe o que foi que você fez em todo esse tempo. E é decepcionante, e eu sou muito nostálgico. Você tem uma vontade de retroceder e voltar para o passado, e não tem como fazer isso. Não existe aquela máquina do tempo, né, do filme De Volta para o Futuro, não existe. Então não tem mais como você corrigir, e você tem que olhar daqui para frente, porque o passado já passou e ele não volta mais, e passa muito rápido mesmo. Para os irmãos aí que estão na faixa dos 40, dos 50, dos 60, faça exercício aí. Veja como passaram rápidos os últimos 20, 25 anos da sua vida, e veja o que você fez dentro desse período. Por quê, meus irmãos? A vida, ela é uma vaidade, ela é uma primavera que passa e passa rápido demais. Por isso que a gente tem que ter a visão certa da vida. Por isso que a gente deve ter os propósitos corretos da nossa vida, para que a gente não gaste o nosso tempo, para que a gente não invista o nosso esforço, para que a gente não empregue os nossos dons e talentos, depois de um período que não vai ser tão rápido assim, você olhe para trás: o que foi que eu fiz? E o tempo, ele é duro nesse sentido, porque o tempo, ele não volta. Por isso o cuidado que a gente deve ter na utilização do nosso tempo. E esse bichinho aqui, vai fazer tantas pessoas frustradas daqui a 10, 15 anos. Pessoas que passaram horas nas redes sociais, pessoas que passaram horas gastando com coisas fúteis, tirando foto, curtindo foto, ao invés de ter uma visão correta da vida. E quando chegar lá na frente, qual é a conclusão que vai chegar? Tudo é vaidade. Você pode até colocar um filtro
do Instagram para você poder melhorar a sua fisionomia. Mas a vida real é que a gente não tem filtro, e as coisas amolecem, as coisas enfraquecem, as coisas morrem, e não tem Ivo Pitangui que dê jeito. Comprovação Hebe Camargo, né? Não tinha jeito. Então as coisas elas são assim, você puxa, estica, mas alguma coisa vai ficar lá atrás que vai denunciar a sua idade. Isso passa rápido, rápido demais, mas muito rápido na nossa vida. Então veja, dentro desse tema do livro de Eclesiastes, ou seja, mostrar que a vida vivida longe de Deus é frustrante, é insatisfatória, ele usa essa palavra vaidade, que significa frustração, que significa algo passageiro, é um vapor que hoje tem e daqui a alguns segundos não há mais. Mas não só isso, existe uma outra expressão que nós encontramos no livro de Eclesiastes, é a expressão debaixo do sol. Estão lembrados agora porque eu coloquei a tarefa para vocês grifarem essas expressões? Então a expressão debaixo do sol, ela ocorre 28 vezes no livro de Eclesiastes. A expressão debaixo do sol, ela aparece 28 vezes no livro de Eclesiastes. E o que é que ela significa? Ela significa a vida que a gente tem aqui neste mundo. Ela significa a nossa história aqui neste mundo. Não só a nossa vida aqui, enquanto pessoas individualmente falando, mas até mesmo a história da humanidade. É por isso que a gente falou, né, que o livro de Eclesiastes nos faz entender a vida debaixo do sol. A nossa vida agora presente. A história que está se desenvolvendo na nossa existência. A história que está se desenvolvendo na vida da humanidade. Então, debaixo do sol, melhor dizendo, debaixo do sol em Eclesiastes tem essa conotação. Olha só um exemplo disso. Abra um favor aí, Eclesiastes 6,12. Eclesiastes 6,12. Olha o que diz aqui o texto sagrado. Gente, desculpe ter usado aqui o exemplo de Hebe Camargo, mas foi o primeiro que veio na mente. Mas serve para qualquer outra que está aí nesse meio artístico que às vezes se frustra com a questão de em procedimentos estéticos que não vai resolver. Mais cedo ou mais tarde, o tempo vai dizer quem nós somos. Então vamos lá. O quanto tempo nós temos, melhor dizendo. Versículo 12. Diz o seguinte: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, quando? Debaixo do sol. O que será da nossa vida depois desta vida? O que será da nossa vida depois debaixo do sol, da existência que a gente passar aqui? É como o texto fala, o tempo passa como sombra, meus irmãos. A gente vê pessoas que têm uma grande longevidade de vida, 80, 90, 100, 110 anos, mas um dia elas vão. Não tem como ficar não, vai passar. A nossa vida debaixo do sol, ela vai passar. E Eclesiastes, ele procura mostrar justamente isso, entendeu? Que a nossa vida ela é passageira e que ela vai se dar nesse tempo, debaixo do sol. Então, quando você entende, veja que o tema do livro de Eclesiastes é justamente este: viver longe de Deus é viver uma vida frustrante. Viver a vida longe de Deus é uma vida insatisfatória. É uma vaidade, é ver debaixo do sol. Quando você entende essas coisas, você vai aprender três verdades centrais no livro de Eclesiastes. Anote isso, porque aqui, de certa forma, é o resumo, entendeu? 3 verdades centrais no livro de Eclesiastes. Você vai lê-lo do início ao fim, de trás para frente, de frente para trás, e você vai ver que existem 3 verdades centrais que a gente encontra no livro de Eclesiastes. Em primeiro lugar, que existe um lado frustrante da nossa vida aqui neste mundo. Existe um lado frustrante da vida aqui neste mundo. Irmãos e irmãs, o que eu gosto do livro de Eclesiastes é que ele é realista. Ele não conta uma história de conto de fadas, que se a nossa vida for como se a nossa vida fosse isso, porque a nossa vida não é isso. A nossa vida não é o que a gente posta na internet. A nossa vida não é aquilo que a gente dá gostinha nas mídias sociais. A nossa vida não é aquilo que a gente vê no YouTube. A nossa vida não é aquilo que a gente vê nos filmes. A nossa vida não é aquilo que a gente vê nos seriados. A nossa vida não é aquilo que a gente vê nas novelas. Não é. A nossa vida é real. Ela é um drama, muitas vezes. E você sabe, porque você vivencia os seus dramas.
Às vezes dramas no sentido da saúde, às vezes dramas no sentido financeiro, às vezes dramas no sentido do relacionamento, às vezes dramas no sentido espiritual. A sua vida aqui, ela tem uns momentos de drama. E existem determinadas pessoas que têm um período muito grande de drama na sua vida. É o mundo real. Não adianta você fugir. Não adianta você querer negar a realidade. Ninguém nega a gravidade. Se você soltar algo, ele vai cair, porque a força da gravidade vai puxar para baixo. Então, da mesma forma, os dramas, eles são inevitáveis em nossa vida. Não existe evangelho da prosperidade que dê jeito. Não existe confissão positiva que resolva, porque é a realidade da vida. E Eclesiastes mostra isso, que na nossa vida nós passamos pelas frustrações. Na nossa vida a gente passa pelas dores. Na nossa vida a gente passa pelas dificuldades. Isso é a nossa existência aqui debaixo do sol. Olha só o que Salomão fala acerca disso. Abram aí, capítulo 6, versículos 1 e 2. Capítulo 6, versículos 1 e 2. Pois não, Reginaldo. As duas coisas estão juntas. É o drama da vida. A gente vai ver, né, no ponto seguinte, que do lado a gente tem no primeiro instante que a vida é dramática, mas a gente também tem na vida os momentos de satisfação. E tudo é um equilíbrio que Deus faz dentro da mistura do bolo da nossa vida. Isso sai perfeito quando você tem a visão certa, quando você junta o quebra-cabeça que eu falei na parte inicial. Olha só o que ele fala do drama. E é um drama mesmo, Olha só, capítulo 6, versículo 1 e 2. Mas está tudo junto, está tudo junto e misturado, como a gente diz na linguagem popular. Eclesiastes 6, 1 e 2. Olha só. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Está vendo aí? Debaixo do sol pesa sobre os homens. Aqui homens, o ser humano no sentido geral, a humanidade, inclui aqui mulher, menino, velho, novo, criança, tudo num balaio só. Então vamos lá. O que é que pesa sobre os homens? O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Veja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Não é isso que muitas vezes a gente vê? Gente que tem mais, tem demais, que arrecada muito, que junta muito e deixa para os outros. Olha o drama da vida, para brigar e se matar. Mas eu pergunto, isso não é realidade? Então, para você entender a vida, você precisa estudar a Bíblia, porque ela vai mostrar a realidade da vida. A gente vê isso aqui, meus irmãos, se confirmando dia após dia. É a vida debaixo do sol. Então, Deus dá tantas coisas às pessoas para elas não desfrutarem. Passa a vida, e quem desfruta é quem não fez nada, vem atrás e colhe todos os louros. Vai mudar? Vai ser assim, sempre, porque o nosso mundo aqui é um mundo caído do pecado, e isso é uma das sequelas que o pecado trouxe, e a gente não vai poder mudar essa realidade. Então veja, a primeira verdade central em Eclesiastes é que existe um lado frustrante na nossa vida, decepcionante na nossa vida, onde muitas vezes a gente trabalha, se esforça, e a gente não usufrui, deixa para os outros que não fizeram nada. É isso que acontece na nossa vida. A segunda verdade, que há satisfação nesta vida, é o contraponto, Reginaldo, aqui. Há satisfação nesta vida. Então, nesse sentido, o que é que o pregador fala? Ele nos exorta, ele nos ensina, para que a gente possa experimentar de tudo aquilo que Deus nos proporcionar ao longo da nossa vida aqui na terra, dentro do tempo que Ele nos dá. Então experimente as dádivas que Deus lhe dá, porque a vida é sofrida. Então quando você tiver um suspiro, aproveite. Olha só o que ele fala, Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Porque tem gente que é assim, né, meus irmãos? Trabalha, junta, não toma um refrigerante. Condenado, entendeu? Aí deixa para os outros, fez nada. Atravessa o oceano com um sonrisal na mão, entendeu? Não, meu amigo, se Deus lhe deu, usufrua, aproveite, se deleite. É fruto do trabalho da sua mão? Sim. É lícito? Sim. Então pronto, entendeu? Porque a vida é passageira. Então aproveite esses momentos que Deus lhe proporciona, Ele vai proporcionar. Aí eu repito aquela
eu trago à mente aquilo que falei agora há pouco, né? Às vezes tem gente que tem apenas uns suspiros, né, desses momentos bons, que a vida de regra é marcada por mais sofrimento do que por momentos deleitosos. Então, quando chegar, aproveite, talvez passe rápido. É aquilo que a gente fala na linguagem popular, né? Quando um cavalo selado passa na sua frente, o que é que você faz? Monta nele, entendeu? Mesmo que caia depois, mas monte, aproveite pelo menos alguns momentos. Então veja, Eclesiastes 2, versículo 24. Tem vários textos, eu não vou ler todos não, a gente vai ler quando for estudar o livro. Então diz o seguinte, ó: nada há melhor para o homem que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu, não é do seu roubo, não é do seu furto, não é da sua enganação, mas do seu trabalho, do suor do seu. Meus irmãos, isso é dignificante. Você trabalha e Deus dá esse privilégio, usufrua do seu trabalho. Talvez não seja uma coisa assim que aos olhos humanos seja uma coisa que seja tão luxuosa, tão magnificante, né? Mas usufrua. Pode ser, Aline, aquele cuscuzinho, entendeu? Com tudo dentro, com uma coisa maravilhosa, com uma xícara de café e leite. Não tem comida melhor, não tem prato francês melhor. Então goza, aproveita aquilo ali, entendeu? É fruto das tuas mãos, é o presente que Deus lhe dá ao longo da sua vida aqui na terra. Certo? Aí ele completa aqui, ó: no entanto, vi também que isto vem da mão, é Deus que nos dá, entendeu? Ele lhe dá através do trabalho. Por isso que a Bíblia proíbe o ócio, a preguiça, entendeu? A Bíblia quer que você trabalhe, que você empreenda, que você se esforce. E como fruto disso, o que é que você deve fazer? Aproveite também, entendeu? Ninguém é de ferro, entendeu? Aproveite também, porque isso vem das mãos de Deus, certo? Isso vem das mãos de Deus. E às vezes acontece, meus irmãos, infelizmente acontece tanto isso, né? Me vem à mente aqui essa situação. Determinadas pessoas, né, trabalham, acumulam riqueza à custa de ficar junto da sua família. Mas eu vou dar o melhor para meus filhos. Mas às vezes o melhor para seus filhos é você, não é aquilo que você dá, não é a escola que você estuda, que ele estuda, melhor dizendo, não é a roupa que ele veste. E tem gente que muitas vezes prioriza coisas ao invés de pessoas. E há lembranças que vão ficar para o resto das nossas vidas, de momentos que a gente passa, momentos jocosos às vezes, entendeu? Que a gente ri, que a gente brinca, vale muito mais do que determinadas riquezas. Então esse é o benefício que Deus nos propicia: presença, convivência com pessoas, sobretudo com os nossos familiares, em especial com os nossos filhos e também com os nossos cônjuges, porque no caso dos nossos filhos, mais cedo ou mais tarde eles vão bater as asas, e no caso dos nossos cônjuges, muito provavelmente mais cedo ou mais tarde também vão partir para a eternidade. Então aproveite o hoje, o aqui e agora, tenha tempo de qualidade, pega essa desgraça e joga fora, porque muitas vezes ela não vai servir de nada. Ok, meus irmãos? Então, ó, em segundo lugar, existe satisfação nesta vida. Tem outros textos aqui, mas não vai dar tempo da gente ler. E em terceiro lugar, a terceira verdade do livro de Eclesiastes é que Deus deve ser temido nesta vida. Deus deve ser temido nesta vida. É um conjunto. Em primeiro lugar, existe um lado frustrante da vida. Em segundo lugar, há satisfação nesta vida. E em terceiro lugar, Deus deve ser temido nesta vida. Então, o que Salomão nos mostra, como tônica do seu livro, é que a única solução que a gente tem, e é a única mesmo, eu coloquei aqui em letras garrafais, a única solução que a gente tem para o vazio, para a transitoriedade da nossa vida, para as dificuldades da nossa vida, é temer o Senhor. Porque a vida vai ser frustrante, muitas vezes a gente vai se sentir vazio, a vida é passageira, mas o que é que compensa tudo isso? É nós temermos a Deus, é nós temermos ao Senhor. Assim você vai enfrentar as frustrações, assim você vai se deleitar da maneira correta, porque na base de tudo estará o seu temor, a sua devoção, o seu fervor a Deus. Olha só o que Salomão fala, Eclesiastes capítulo 12, já no finalzinho. Rapaz, você está tendo revelação agora, é?
Hein? Diga aí, Reginaldo, a revelação bíblica, né? Essa a gente tem, isso mesmo. Eclesiastes 12, 13. Olha só o que diz aqui, esse texto sagrado. Olha só o que diz aqui, ó. De tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo é, o que? Teme-a e faz o que mais? E guarda os seus mandamentos. Qual a razão disso? Porque isto é o dever de todo homem. Todo mundo, meus irmãos. Ah, mas a maioria não faz. Bem, a questão de não fazer é outra coisa. Ela vai tratar com Deus. Agora a sua, não é da sua esposa, não é do seu esposo, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. A sua responsabilidade pessoal, individual é fazer o quê? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aqui é o resumo da nossa vida. Então veja que Salomão, ele compensa tudo. A vida é frustrante, há momentos deleitosos, mas na base de tudo isso eu vou fazer o quê? Eu vou temer a Deus. Porque a pessoa podia pegar um desses princípios e aí isolá-lo, né? Não, eu vou aproveitar a vida, vou tirar férias, vou aproveitar a vida, não vou ter compromisso com Deus, não vou ter compromisso com a casa do Senhor, não vou ter compromisso com a obra de Deus, porque o pastor disse que há momentos de satisfação na vida. Disse, mas eu disse também que nós devemos temer a Deus. Então tudo é um conjunto. O pecador pode chegar assim: não, eu vou aproveitar com os prazeres transitórios do pecado, com bebidas, com farras, com mulher. Não é isso que Salomão diz? Não, ele diz que a gente tem que satisfazer, mas dentro do temor do Senhor. Tudo é compensado, tudo é compensado à luz da palavra de Deus. Porque é assim, meus irmãos, porque nós devemos temer a Deus, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer em relação a Deus. Eu gosto muito desse texto de Eclesiastes, capítulo 11. Eu sei que eu estou passando um pouco do tempo, já estourei, foi tudo, mas eu queria deixar esse texto aqui para a gente refletir. Olha só, Eclesiastes 11, versículo 9. Olha como ele coloca essas coisas de maneira bem compensada. Olha só, ele diz o seguinte, ó: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Beleza, né? Não tem coisa melhor para os jovens. Mas olha só o que diz depois. Olha só o que diz depois, entendeu? Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá. Está vendo aí? Deus vai pedir contas do que você fez na sua mocidade. Então é o princípio que deve nortear a sua vida, que deve lhe orientar na sua existência aqui na terra, debaixo do sol. Ok, meus irmãos? Então esse é o tema e os subtemas que nós encontramos no livro de Eclesiastes. Existe um lado frustrante da vida, há satisfação na vida, e Deus deve ser temido nesta vida. Fechando, Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, é uma crítica contra aqueles que procuram alegria nesta vida, uma alegria sem Deus, uma alegria sem o Senhor. A vida neste mundo é marcada por injustiças, a vida neste mundo é marcada por contradições, sim, com toda certeza. Nunca, meus irmãos, minhas irmãs, seremos felizes nos baseando na instabilidade das coisas passageiras que nós temos nessa vida. Não baseie sua alegria nas coisas instáveis, nas coisas passageiras nesta vida. Por isso, diante desse quadro, diante dessa tensão, a gente deve fazer o quê? Nos voltar para o estudo do livro de Eclesiastes, assim como nós estamos iniciando na manhã de hoje. O livro de Eclesiastes nos dará compreensão que a vida deve ser vivida na perspectiva divina. E mais, é assim que, como pessoas e servos do Senhor, vamos aproveitar com toda certeza os deleites passageiros dessa existência na dependência e no temor do Senhor. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, a partir de hoje vamos começar a montar esse grande quebra-cabeça que é o livro de Eclesiastes. E aqui, para fechar mesmo, 3 aplicações. Primeira delas: não coloquemos esperança em um mundo que está entesourado para a destruição. Não coloque. E a temática de Eclesiastes é essa: não coloque esperança, não ponha sua esperança nesse mundo, porque ele está sendo entesourado para a
destruição. Ele vai ser destruído mais cedo ou mais tarde. Entenda, meu irmão, minha irmã, que somente no retorno glorioso do mundo, Cristo vai trazer restauração para esta vida, verdadeira restauração. Então, diante desse quadro, o que é que você deve fazer? Viva esta vida com as suas dificuldades, com os seus benefícios, na presença de Deus. Aquilo que nós chamamos de corandel, viver na presença de Deus. Então, tenha pelo menos essas 3 aplicações para a sua vida, dentro dessa visão geral que nós fizemos no livro de Eclesiastes. Não espere pelas coisas dessa vida, porque esse mundo está se destruindo. Espere pelo retorno de Cristo, que vai restaurar todas as coisas. E enquanto isso, viva esta vida na presença de Deus. Então, irmãos e irmãs, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nosso coração, e vamos seguindo adiante, montando esse grande quebra-cabeça, esse maravilhoso quebra-cabeça que é o livro de Eclesiastes. Amém.